A eleição de outubro definiu quem vai ser o nosso próximo governador e quem será o nosso próximo presidente. Mas e agora? Quais as políticas econômicas e as políticas sociais que serão adotadas? Quem responde a essa e outras perguntas é o economista Sebastião Demuné, membro do Conselho Regional de Economia, e o consultor de marketing político, Darlan Campos. Eu sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos ES Brasil. Muito obrigada, Darlan, Sebastião, por terem aceitado o nosso convite. As eleições foram contadas voto a voto. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma longa tradição de, há anos, ser governado pela esquerda ou pelo centro-esquerda. Por que quase isso não foi possível dessa vez? Darlan. Desde a redemocratização até 2018, eu costumo dizer que a gente tinha um modelo, uma estrutura, uma forma de organização das campanhas eleitorais, da estrutura política como um todo. E de 2018 para cá, inaugura-se um novo tempo. E esse novo tempo ficou novamente expresso no resultado das urnas agora em 2022. Temos um resultado aqui no estado e em diversos estados do Brasil que espelharam a eleição nacional. Então, a gente pode dizer que uma característica da eleição 2022 é que ela foi a eleição mais nacionalizada que nós tivemos desde a redemocratização. O que isso significa? Que muitos dos resultados estaduais foram impulsionados, foram fortemente influenciados pela disputa federal. Vale lembrar que nós tínhamos em disputa os dois maiores líderes populares desde a nova república, ou seja, aqueles políticos que têm capacidade de mobilização, o presidente Lula, que ganhou a eleição, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Você quer complementar, Sebastião? Não, eu concordo com o Darlan. Eu só queria complementar que o próprio modelo de fazer campanha também foi muito alterado em virtude da digitalização. O ambiente digital, ele teve uma mudança radical com relação a isso. Então, as pessoas diminuíram um pouco e começaram a fazer uma política mais digitalizada, né? Então, foi uma inserção muito grande de títulos, de propagandas. Falar isso melhor do que eu, foi um momento crucial que vai marcar efetivamente toda a história do país, a história política do país. O Renato Casagrande ganhou em 61 municípios capixabas, mas o Lula não ganhou no Espírito Santo. Como será governar nesse cenário, Sebastião? Eu não acredito que o governo Lula ele fará qualquer restrição ao nosso Estado com relação a isso. O governador Renato Casagrande, ele teve uma eleição muito difícil, então ele vai ter um pouco de dificuldade para trazer todo mundo para os piados que ele foi fazendo ao longo do segundo turno. Então, assim, eu vejo nosso Estado bastante organizado com relação a isso, econômica, a questão de investimentos. E o Renato Casagrande ele tem um belo acesso ao presidente Lula. Então, eu acredito que o Espírito Santo vai ser um Estado beneficiado com relação a isso, mesmo tendo uma margem muito grande de eleitores bolsonaristas. Você quer complementar, Darlan? Como toda eleição, a gente tem uma divisão, onde uma parcela dos eleitores escolhem o candidato A e uma outra parcela escolhe o candidato B. Então, acredito que, na medida em que se assume o mandato, a gente tem já, ao olhar para o ex-presidente Lula, vencedor da eleição nacional, e ao olhar para Casagrande, vitorioso na sua disputa pela reeleição, a gente tem os mandatos que eles exerceram como forma de entender aquilo que eles pretendem organizar enquanto construção de governo, né? Ambos demonstraram capacidade de diálogo com as suas oposições, ambos conseguiram, de alguma forma, uma capacidade de articulação com o Congresso e com a Assembleia Legislativa,
e tiveram marcas dentro de suas gestões, cada uma ao seu modelo. Então, acredito que, apesar da divisão, nós temos aqui no Espírito Santo um cenário mais favorável, no sentido em que eu tenho o atual governante continuando o seu mandato, e significa que ele já conhece os números por dentro, já sabe as políticas que na avaliação dele deram certo, aquelas que precisam ser ajustadas, os ajustes na equipe de governo que precisam ser feitos para um segundo mandato. Então, tudo isso facilita, diferentemente do cenário nacional, em que eu tenho uma mudança na forma, no método e na estrutura de como se organiza o governo. O Bolsonaro pensava de um jeito, o Lula pensa de outro. O Renato Casagrande conseguiu virar muitos votos nesse segundo turno, né? O que o capixaba priorizou nesse segundo turno, né, das eleições, Darlan? Um ponto fundamental é que uma parcela dos eleitores casou seu voto do ponto de vista nacional, então votou em Bolsonaro no plano nacional e em Manato no plano local, porém uma outra parcela dos eleitores resolveu fazer uma outra análise, uma análise daquilo que é, de alguma forma, a gestão. Então, em alguma medida, uma parcela dos eleitores que aprovam o governo do Casagrande, mas votam no presidente Bolsonaro, entenderam que, apesar de pensarem de formas diferentes, de estarem em partidos diferentes, ambos mereciam continuar em seus mandatos. Aqui no Espírito Santo isso aconteceu, o Renato foi reeleito, no plano nacional, Jair Bolsonaro não foi reeleito. Quer acrescentar alguma coisa, Sebastião? Não, eu acredito que, na verdade falei não, mas eu acredito que o capixaba, ele tem uma tendência, como você falou aí, de olhar o centro-esquerda para ser governado. E o Renato, ele poderia ter liquidado a eleição no primeiro turno, mas o que nós percebemos é que cada um dos deputados, federal, estadual, eles começaram a trabalhar a sua história individual, tá? E eu, que andei esse estado bastante, eu percebi que eles deixaram um pouco a candidatura a governador a fluir sozinha, né? Como se fala os ingleses, speed don't low, ela ia caminhando. Então, isso acabou atrapalhando a reeleição do Renato, e ficou caro para ele, no sentido de novos acertos, novas despesas, próprias despesas com campanha. Então, mas eu acho que torcer agora para o Renato fazer um bom governo e fazer uma continuidade do que está sendo feito com novos investimentos. O auxílio emergencial foi pauta dos dois candidatos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Mas ele está aí a R$600. E o teto de gastos? Isso vai ser uma discussão, isso vai ser um desafio para o próximo presidente? Como é que fica essa questão? O grande desafio econômico do governo vai ser essas medidas de auxílio emergencial ou novos projetos que o Lula está tentando implantar aí, que ele prometeu na campanha, como imposto de renda, redução. Em virtude, nós estamos vivendo um outro cenário. O Lula, quando no seu primeiro mandato, ele pegou um cenário mundialmente todo favorável com relação à economia. Commodities em alta, os estados mundiais estavam organizados, os países. Hoje nós estamos vivendo um período pós-pandemia, estamos vivendo um período de guerra da Ucrânia, estamos vivendo um período de crise energética na Europa. Então, assim, tem que verificar, depender do Congresso. Será que o Congresso vai dar uma licença para o Lula, uma licença para ele gastar? E se o Congresso fizer isso, vai ser um caminho. Será que o Congresso vai tentar segurar o teto do gasto? Vai ser outro caminho. Então, assim, essa discussão ela vai ser feita só a partir de janeiro, efetivamente, se vai dar para cumprir todos esses compromissos de campanha que o presidente Lula fez agora neste ano. E, Darlan, você quer complementar essa questão do teto de gastos? Perfeito. Vale lembrar que, nesse momento, a gente tem um rombo fiscal gigantesco nas contas públicas, né?
A gente teve, inclusive, durante esse processo eleitoral, uma série de medidas tomadas pelo governo federal a fim de trazer um ânimo melhor para uma parcela dos eleitores, que foi a utilização de diversas verbas. Nós estamos falando de 13º de auxílio emergencial que foi prometido, nós estamos falando de refinanciamento de dívidas que foi permitido, nós estamos falando de auxílio para taxistas e caminhoneiros que vão ter parcelas a mais, nós estamos falando de uma série de ações do ponto de vista fiscal que geraram um rombo gigantesco. Então, a gente tem que entender que nós já estamos num processo em que essas regras fiscais, apesar de existirem, elas não estão sendo obedecidas. Podemos dizer, no início da pandemia, isso tinha uma justificativa, agora as ações nesse sentido estão muito mais do ponto de vista eleitoral, de angariar votos, né? O ex-presidente Lula já sinalizou que essa regra fiscal ela é uma regra no qual ele discorda, então há uma tendência grande dele buscar apresentar um novo formato de regra fiscal que não seja o teto de gastos. Lembrando que esse é o modelo e podemos pensar em outras perspectivas. Então, essa já tem sido uma sinalização do governo Lula para um próximo mandato dele, e com certeza vai ser um desafio dentro de um Congresso dividido como que a gente tem, mais voltado para uma centro-direita, para a direita, dele dialogar, construir base parlamentar e conseguir avançar nas propostas que ele tem apresentado ao longo da eleição e que foi vitoriosa nas urnas. O Darlan comentou agora há pouco da pandemia. A pandemia represou muita coisa, né? Muita coisa deixou de ser investida, deixou de ser feita em razão desse cenário mundial causado pela pandemia. Mas e agora, com o novo presidente eleito, como é que vai ser? O que a gente pode esperar com relação a investimentos na educação, infraestrutura e outras áreas? Nós precisamos voltar a ter investimentos em todos os segmentos, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, e porque se você analisar as universidades federais, analisar os institutos federais de educação, tudo que envolve isso daí, as escolas estão, sim, projetos parados, contratos que foram feitos, estão todos parados. Isso vai ter que ser retomado pelo governo federal de alguma forma. Isso eu estou falando assim, não é culpando o governo federal atual. Existiu toda uma crise por trás, então os contratos que eram firmados por um determinado valor, eu vou fazer uma guarita no Instituto Federal de Educação. Essa guarita foi orçada aí R$1 milhão. Só que os preços dos produtos eles triplicaram no período da pandemia. Então, quer dizer, esses contratos estão sendo feitos, estão refeitos. Então, quer dizer, é um modelo novo, é um momento novo que o país está capaz de viver. E eu acredito que o governo do PT já deu sinal disso nos seus governos. Eles vão de Instituto Federal, das escolas federais, de aprovação de novos projetos, de beneficiar essas pessoas mais carentes, beneficiar as pessoas que estão menos privilegiadas na economia. Então, assim, esses investimentos terão que ser feitos e vão ser feitos do governo Lula, não vai ser feito mais no governo do modelo Bolsonaro. Darlan, se quiser complementar. É importante que o presidente Lula ele tem sinalizado, e esse foi um dos fatores que levaram à sua vitória, na necessidade de aumento de gasto nas áreas sociais. Então, essa foi um mote dentro da sua campanha. Então, estamos falando de saúde, estamos falando de educação, estamos falando da área de assistência social. Então, nós estamos falando de um bloco necessário de investimento para avançar em algumas temáticas que a sua campanha entendia como a necessidade do Brasil para esse momento. Então, essa é uma sinalização clara de que a gente tende a ter a busca por verba e por orçamento, especialmente para as áreas sociais do governo, e aí a gente pode destacar saúde e educação como duas áreas que tendem a ter um aumento de verba dentro do orçamento
já para o próximo ano, com pequenas medidas na lei orçamentária que está no parlamento para ser votada. O resultado das eleições, tanto aqui no Espírito Santo quanto no Brasil, sacudiu o mercado? Era o que o mercado esperava? Como é que o mercado financeiro está reagindo, né, numa primeira análise, Sebastião? O mercado financeiro, ele sempre observa o seu passado, né? O governo Lula, no seu primeiro governo, todos tinham muito medo como ele ia governar, como ele ia conduzir a economia, e ele conduziu com muita ali, com muita diplomacia, continuou respeitando os contratos e continuou respeitando os acordos que eram feitos. Então, assim, nós tivemos um problema no mercado hoje com relação às ações da Petrobras, que tiveram uma queda aí até onde eu vi, de 6% já no mercado hoje. Para o Brasil, ele é um grande país para se investir. Eu não acredito que tenha problemas de investimento no Brasil, não. Por esse motivo, o governo Lula, ele é um governo que está aberto a receber novos investimentos, não de forma neoliberal, como o governo Bolsonaro, uma economia totalmente aberta. Mas se ele trabalhar bem as questões, por exemplo, da fiscalização, sabe? Onde vai ter muito mais importância hoje a fiscalização e como você vai atrair esse investidor. Porque o Brasil é um país organizado, nós temos um sistema energético um dos melhores do mundo, nós temos um sistema bancário totalmente organizado, quer dizer, nós somos cumpridores do nosso contrato. Então, eu acredito muito que vai ter apenas um período transitório e o que vai falar mais alto nesse modelo vai ser se eu tiver uma agência regulatória forte, eu vou ter vários investimentos, belos investimentos no país, com contrato. Se eu tiver uma agência reguladora fraca, que não fiscaliza, aí esses investimentos podem trazer problemas. E assim, eu percebo que o mercado está esperando o ministro da Economia nomeado, mas o primeiro governo Lula e o segundo, eu acredito que a gente vai ter um grande salto em relação ao investimento do país, ou continuar tendo, né, como nós fizemos no governo Bolsonaro. E, Darlan, qual a sua percepção com relação ao mercado após o resultado dessas eleições? Perfeito. A gente percebe que algumas ações caíram, né? Outras subiram, né? Então, as ações do mercado de educação do sistema privado, o Brasil hoje tem grandes conglomerados na área educacional privada, e esses grupos tiveram aumento, por exemplo, no seu valor de mercado, uma vez que há uma sinalização de maior investimento, como ProUni, por aí vai. Então, acredito que o mercado vai ter algumas oscilações dentro das próximas semanas, mas, assim como foi no primeiro governo Lula, a gente tende a ter uma estabilização no médio prazo, assim que as sinalizações forem sendo feitas com mais clareza. Quem é o ministro da Economia, qual é a nova regra fiscal que a gente pode discutir no país e outros elementos de perspectiva de investimento. Acho que isso vai trazendo um elemento interessante. Um movimento que pode trazer, por parte do presidente Lula, alguma movimentação no mercado, é uma sinalização que ele já deu no seu discurso de ontem, que foi a de que ele fará uma viagem internacional. Então, antes de assumir o mandato, ele pretende fazer um tour por alguns países. Tivemos um desafio na política externa do Brasil, né? Nós não tivemos grandes líderes mundiais visitando o Brasil e nem o Brasil visitando grandes players mundiais. Isso traz um elemento importante que pode trazer uma sinalização interessante para o mercado local e também para investidores externos que têm interesse em colocar o seu capital no Brasil. Agora, encerrando, a demora do Bolsonaro em se manifestar após o resultado das eleições, as polêmicas com a Michelle Bolsonaro nas redes sociais, a paralisação dos caminhoneiros. O que está para acontecer?
O que podemos esperar, Darlan? Primeiro que o Bolsonaro ainda não reconheceu o fato, Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória do seu adversário nem a sua derrota, o que é uma pena para a democracia, uma vez que a liturgia do cargo ela leva aquele que perde a reconhecer, né? A fortaleza da democracia está muito mais no reconhecimento do adversário, de que ele foi dado, do que na vitória de quem ganhou. Isso é um elemento importante. Então, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Ele já anunciou uma live hoje, né, às 19 horas, onde ele vai fazer um pronunciamento. Ainda não sabemos o teor daquilo que vai... né, na segunda-feira ele faz uma live para tentar fazer esse anúncio. Importante a gente entender que existe um cenário aberto a partir disso, né, de possibilidades, tanto de discussão quanto questionamento do resultado. Entretanto, a gente tem pouca margem para grandes mudanças. Por quê? Nós temos os principais órgãos do Brasil já declarando o resultado eleitoral, confiando. Nós temos grandes países, as grandes democracias do Ocidente também já manifestando a sua congratular o Brasil pela realização das eleições. Nós temos tanto a Câmara, o presidente da Câmara, como o presidente do Senado. Nós temos, inclusive, adversários do ex-presidente Lula que já também anunciaram. Então, você tem um cenário já colocado de fortaleza desse processo, o que nos dá uma tranquilidade para aquilo que está por vir. Mas é importante o presidente fazer o seu pronunciamento, porque, como presidente, como a liturgia do cargo pede, isso faz parte do nosso processo democrático. Sebastião, vamos polêmicas ou as coisas vão se ajustar? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que ele deve estar esperando o momento dele, né, de fazer a fala, que ele tem que fazer, ele deve estar ouvindo os seus deputados. Mas a eleição foi feita, né? O Supremo Tribunal Eleitoral já ratificou. Então, assim, apesar de o Darlan ter falado da liturgia do cargo, eu acredito que a opinião dele agora vai ser, perdi a eleição e vamos para frente, eu não sei. A não ser que se descubra alguma fraude, alguma coisa que aconteceu e que ainda não foi provada. Fora isso, eu acredito que ele vai só fazer o pronunciamento e, da sequência, eu acredito nesse caso. Muito obrigada, Darlan, por ter aceitado participar. Muito obrigada, Sebastião, também por ter participado, aceitado o nosso convite. Esse foi o Diálogos AS Brasil, um conteúdo da revista AS Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e no portal asbrasil.com.br. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.